Meus queridos irmãos, preparem-se para um momento de grande emoção e profundo aprendizado. Hoje, trago até vocês uma mensagem especial, um verdadeiro presente do mundo espiritual que irá tocar sua alma e fortalecer ainda mais sua fé. Vamos conhecer uma psicografia emocionante, que nos traz detalhes sobre o velório e a grandiosa transição do nosso amado Chico Xavier para o plano espiritual. Uma passagem de luz, repleta de amor e acolhimento, onde Chico, com sua humildade e merecimento, foi conduzido nos braços do nosso Mestre Jesus Cristo, rumo às esferas superiores. Essa mensagem foi recebida pelo grande médium Carlos Bacelli e está registrada no livro Próxima Dimensão. A autoria espiritual é do respeitado Dr. Inácio Ferreira, que, com sua sabedoria e experiência, nos traz detalhes dessa despedida tão marcante. E essa joia rara do mundo espiritual chegou até nós por intermédio do canal espírita do professor Luiz Fernando Amaral, um espaço repleto de conteúdos edificantes e mensagens de grande valor para a nossa jornada espiritual. O link para o canal dele está na nossa descrição. Então, depois de assistirem a essa mensagem tão especial, não deixem de ir lá, se inscrever e acompanhar esse belíssimo trabalho. A transição de Chico Xavier foi um momento de profunda comoção, tanto para nós encarnados quanto para os espíritos que o aguardavam com imensa gratidão no plano superior. Imaginem o reencontro com seus amigos espirituais, a recepção amorosa daqueles que o esperavam com tanto carinho e a presença do próprio Cristo, que veio ao seu encontro. Tenho certeza de que essa mensagem tocará seu coração, encherá sua alma de esperança e edificação, e trará um novo olhar sobre a vida e a continuidade do Espírito. Portanto, abra seu coração, sinta essa energia maravilhosa e permita que essa mensagem inspire você e sua família. Agora, sem mais demora, vamos juntos conhecer essa emocionante psicografia. Quando, porém, estávamos de saída para um dos pavilhões do hospital, agora sob a minha responsabilidade no mundo espiritual, nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que, desde algum tempo, aguardávamos com expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos e, solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno que me reclamava a presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antusa, Joaquim Cassiano, Rufina, Adelino de Carvalho e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, dia 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas do Brasil e do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e, mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do Grupo Espírita da Prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou: embora evidentemente já desligado do corpo, nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que, durante 75 anos, com ele serviram a causa do Evangelho, estarão, com certeza, à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele,
extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicadas à caridade, nas mais fiéis vivências do amai-vos uns aos outros, mães e pais que, por ele haviam sido consolados em suas dores, filhos e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida, famílias desvalidas com as quais repartir o pão, doentes que confortar agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que, respeitosos, lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé na imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Porém, essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azulínea que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Uma música suave, cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Os caravaneiros não cessavam de chegar, todos portando flâmulas e faixas com dizeres luminosos. Creio sinceramente que, em nosso plano, jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo, após finda a sua tarefa no mundo, com exceção do Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade. Ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos, dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes, permaneciam, quanto nós mesmos, em expectativa. Odilon sussurrou-me ao ouvido: Inácio, estas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. São os mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo no desdobramento do Pentateuco kardeciano: Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros. E aqueles que estão imediatamente atrás, indaguei. São alguns representantes da família do médium e amigos fiéis de longa data. E onde estão Emmanuel, nosso Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo? Porventura ainda não chegaram? Devem estar, respondi, cuidando da organização. Ao lado de seu corpo inerte, nosso Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila, no colo de um anjo transfigurado em mulher, fazendo-me recordar de imediato a imagem de Pietà, a famosa escultura de Michelangelo. Quem é ela? Perguntei. Trata-se de Dona Cidália, a sua segunda mãe. E Dona Maria João de Deus? Ao que estou informado, esclareceu Odilon, encontra-se reencarnada no seio da própria família. E seu pai, o Sr. João Cândido, está em processo de reencarnação, seguindo os passos da primeira esposa. Adiantando-se, nosso Lilito indagou: Odilon, na sua opinião, por que o Chico está parecendo uma criança? Ele necessita se refazer, pois o seu desgaste, como nós não ignoramos, foi muito grande, mormente nos últimos anos da vida física. Nosso Chico carece de se desligar completamente. Perderá, no entanto, a consciência de si? É evidente que não. O seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente, à medida em que se recupere da luta sem tréguas que travou. Aliás,
a espiritualidade superior, nos últimos 3 anos, vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas, tanto para a imensa família espírita que o venera, quanto para ele próprio. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados, a comparecerem ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens, coordenados por Augusto César e Jair Presente, dentre outros, formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nova vida, gratos por ter sido ele o seu instrumento de consolo aos familiares na terra, quando se viram compelidos à desencarnação. A tarefa de Chico Xavier, explicou Odilon emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois caso contrário, teria sucumbido às pressões daqueles que, encarnados e desencarnados, se opõem ao Evangelho. Chico, por assim dizer, ocultou-se espiritualmente em um corpo franzino e deu início ao seu trabalho, sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, já havia atravessado a faixa dos 20 anos de idade e em franco labor, tendo pronto o Parnaso de Além-Túmulo, a obra inicial de sua profícua e excelente atividade psicográfica. Dr. Odilon, adiantou-se Paulino, perdoe-me talvez a inoportunidade da pergunta. O senhor crê que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec? Não somente creio, Paulino, como tenho elementos para afirmar que ele o é, respondeu o mentor corajosamente. Os que se dedicarem a estudar o assunto, compulsando principalmente a correspondência particular de um e de outro, perceberão tratar-se do mesmo espírito. É uma questão que, infelizmente, ainda há de suscitar muita polêmica entre os espíritas que mourejam na carne, mas, para determinado segmento espiritual no qual eu me incluo, isto é ponto pacífico. São notáveis as coincidências ou os pontos de contato entre as duas personalidades, inclusive a semelhança física. Estávamos todos profundamente emocionados. A multidão, nos dois lados da vida, não parava de crescer e, assim como no plano físico, os policiais cuidavam da organização, na dimensão espiritual em que nos situávamos. Entidades diversas haviam sido encarregadas de disciplinar a intensa movimentação, sem que nenhum de nós se sentisse encorajado a reclamar qualquer privilégio com o propósito de uma maior aproximação. Quase todos nos conservávamos em atitude de profundo silêncio e de reverência. Os grupos de espíritos que haviam, ao longo de seus 75 anos de labor, trabalhando com o médium, com exceção, evidentemente, daqueles que já haviam reencarnado, se faziam representar pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Próximas à Cidália, em cujos braços Chico Xavier descansava, à espera de que o cortejo fúnebre partisse, conduzindo os seus restos mortais, notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar. Quem são? Perguntei a Odilon, que era um dos poucos dentre nós com plena liberdade de movimentar-se. Aquelas 4 primeiras são as nossas irmãs Meimei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos que, em uma ou outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade psicográfica do nosso Chico. Quem estará na coordenação do evento? Insisti, ansioso por maiores esclarecimentos. O Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, assessorados diretamente por José Xavier, respondeu. José Xavier? Sim,
o irmão do médium, que está conduzindo um grupo de espíritos amigos de Pedro Leopoldo e região. Quando Chico se transferiu para a cidade de Uberaba, em 1959, os seus vínculos afetivos com a sua terra natal não se desfizeram. Os espíritas que constituíram o Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre se sentiram membros de uma única família. E aquele casal mais próximo que, de quando a quando, dialoga com Cidália? José Hermínio e Dona Carmen Perácio. Foram eles que iniciaram Chico Xavier no conhecimento da doutrina espírita, dando-lhe exemplares de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pude perceber com clareza que os filamentos perispirituais que uniam o espírito recém-desencarnado ao corpo enrijecido se enfraqueciam gradualmente. Sem dúvida, o médium, assim que lhe cerraram os olhos físicos, desprendeu-se da forma material. No entanto, devido à necessidade de permanecer durante 48 horas exposto à visitação pública, conforme era o seu desejo, exigia que o corpo, de certa forma, continuasse a receber suplementos de princípio vital, evitando-se os constrangimentos da cadaverização. Embora aconchegado aos braços daquela que havia sido na terra a sua segunda mãe e grande benfeitora, o espírito Chico guardava relativa consciência de tudo. As expectativas de quase todos, porém, se concentravam sobre aquela faixa de luz azulínea, a qual, à medida que se abeirava a hora do sepultamento, se intensificava. Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era a passagem para uma dimensão desconhecida, para a qual, com certeza, Chico Xavier haveria de ser conduzido. Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior e um venerável senhor, ladeado por irmão José e Herculano Pires, este um dos vultos mais importantes da doutrina nos últimos tempos, assomou discreta tribuna e começou a falar. "Quem é?" perguntei a meia voz. "Leon Denis", respondeu-me Odilon com um sussurro. "Meus irmãos", disse o inesquecível discípulo de Allan Kardec, "eis que aqui nos encontramos reunidos para receber de volta ao nosso convívio aquele que, uma vez mais, cumpriu exemplarmente a missão que lhe foi confiada pelo Senhor de nossas vidas. Elevemos ao infinito os nossos pensamentos de gratidão e de reconhecimento, porquanto sabemos das dificuldades que o espírito que moureja na carne enfrenta para desbravar caminhos à verdade. O nosso amigo e mestre que, após longa e desgastante peleja, agora retorna à pátria espiritual, se constituiu num verdadeiro exemplo, não somente para os nossos irmãos encarnados, mas igualmente para os que necessitamos renascer no orbe e, por vezes, nos sentimos desencorajados. De maneira direta ou indireta, cooperamos com ele para que a obra que ele próprio encetou na segunda metade do século XIX se desdobrasse na revivência do Evangelho. A semente espalhada por suas mãos germinou prodigiosamente, e não apenas no campo da bibliografia espírita, que se enriqueceu sobremodo desde o 8 de julho de 1927 e, mais especificamente, o ano de 1932, com a publicação de Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira. Promovendo ligeira pausa, o eloquente tribuno prosseguiu. Muitos de nós, os que nos equivocamos nos caminhos do mundo, prevalecemos-nos das faculdades mediúnicas do nosso irmão para, anonimamente por vezes, não nos omitirmos de todo na grande obra. Todavia, não mais podemos sonegar as nossas mãos no cultivo de abençoada sementeira da crença e no ideal, simbolicamente, com o desenlace do Mestre, que viemos saudar em seu regresso triunfal, o esquema traçado pela espiritualidade superior e que se colocou em prática ao longo de mais de 7 décadas, agora se desmonta.
as tendas espirituais que foram armadas ao seu redor se levantam e, para que não nos transformemos em nômades no além, devemos começar a planejar o nosso retorno à vida física, dando sequência à tarefa que nos era cômodo desempenhar deste outro lado da vida. Um ciclo se encerra, mas outro deve começar. Esqueçamos caprichos de ordem pessoal e, embora atrelados à lei do karma, que nos reclama o espírito para inevitável resgate, assumamos o compromisso de servir, a exemplo de Allan Kardec ou Chico Xavier, o iluminado espírito que em 2 existências consecutivas consolidou para a humanidade os princípios da fé raciocinada. Passados alguns instantes da alocução proferida por Leon Denis, perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. De onde será que provinha aquele suave perfume que, aos poucos, se intensificava, impregnando-nos o corpo espiritual? Tínhamos a impressão de que, caindo de esferas resplandecentes, aquele orvalho celeste, constituído de diminutos flocos luminosos, antecedia o momento em que o espírito de Chico Xavier seria conduzido à ignota região da vida sem fim. Quando o fenômeno a que tento me referir se fez mais evidente, algumas explosões começaram a ocorrer na extensa faixa de luz azulínea que, agora, ia mudando de tonalidade, como se um arco-íris se estivesse materializando diante dos nossos olhos. Gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós, tangibilizando-se no pequeno espaço que me parecia reproduzir a abençoada estrebaria em Belém. Os 5 espíritos, que não posso lhes dizer que tenham assumido forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós. Eram Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Diante da estupenda visão, todos sentimos ímpetos de nos ajoelharmos. Muitos efetivamente se ajoelharam, com os olhos banhados de lágrimas. Bezerra de Menezes, Emmanuel e Eurípides Barçanufo estavam, por assim dizer, mais humanizados. No entanto, Veneranda e especialmente Celina nos pareciam 2 anjos alados, falenas divinas que se tivessem metamorfoseando apenas para que pudéssemos vê-las. Veneranda e Celina se aproximaram de Cidália, que continuava a aconchegar em seu materno coração o espírito que foi nosso Chico, o qual, de quando a quando, estampava cândido sorriso como se fosse uma criança participando de um sonho bom do qual jamais ousasse acordar. O silêncio reinante era de tal ordem que, aos nossos ouvidos, a voz inarticulada da natureza nos parecia uma sinfonia. De minha parte, confesso-lhes que eu nunca tinha ouvido a música dos astros e nem podia imaginar que o próprio silêncio tivesse voz. A faixa de luz azulínea, que se transformara num arco-íris, ainda se mostrava mais viva e todos permanecíamos na expectativa do que não sabíamos pudesse acontecer. Direcionando os sentidos, quis ver, naquela hora, como os preparativos para o féretro estavam desenvolvendo-se no plano físico e, justamente, quando começou a ser entoada a canção Nossa Senhora e os nossos irmãos começaram a movimentar-se, dando início ao cortejo, uma luz indescritível, descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito, a faixa de luz que ali se instalara logo após ter sido armado o velório no grupo espírita da prece, uma luz que, para mim, era muito superior à luz do próprio sol e que me acionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo às portas de Damasco, repetiu com indefinível ternura: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela extraordinária visão que sequer povoava os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, estendeu 2 braços humanos reluzentes e, quando notei que o Chico em espírito se transferia dos braços de Cidália para aqueles braços que o atraíam, digo-lhes que, desde quando fui beneficiado com o laureal da razão, não tenho recordação de jamais ter chorado tanto. Aquela luz que se humanizava parcialmente para que pudéssemos vê-la, estreitou Chico Xavier ao peito e depositou-lhe um ósculo santo na fronte e, em seguida, partiu, levando consigo, despedindo-se com inesquecível sorriso dos que continuavam presos ao abismo, sentenciados pelo tribunal da consciência culpada. Foi Odilon que, depois de muito tempo, conseguiu falar, comentando conosco. Eu sempre que lia as páginas do Velho Testamento ficava intrigado e colocava em questão a narrativa de que o profeta Elias fora conduzido ao céu por um carro de fogo. Agora sei que não se tratava de força de expressão ou algo semelhante. Os nossos Lilito Chaves e Paulino Garcia estavam de rostos voltados para o chão e tivemos que levantá-los, tentando fazer com que parassem de chorar compulsivamente. Um grande vazio se fez após e, gradativamente, a faixa de luz foi se recolhendo de baixo para cima, à medida em que o cortejo celestial se retirava. Quando veríamos Chico Xavier novamente? Era a pergunta que nos fazíamos, através dos olhares que permutávamos. Para onde ele teria sido conduzido? No entanto, se ignorávamos as respostas às indagações que formulávamos, não pairava entre nós qualquer dúvida de que o Espírito glorificado se fizera buscar pelo próprio Cristo e, tão desolados quanto os nossos irmãos encarnados haviam ficado, começamos a tentar esboçar algum diálogo. Meus queridos irmãos, que momento especial acabamos de vivenciar juntos. Essa mensagem nos trouxe um grande ensinamento sobre a continuidade da vida e o amparo divino que nos espera na espiritualidade. A transição de Chico Xavier foi um verdadeiro espetáculo de amor e luz, um momento sublime em que nosso querido irmão foi recebido nos braços do Mestre Jesus, cercado por espíritos de elevada grandeza. Chico Xavier não foi apenas um médium, mas um verdadeiro apóstolo do bem, um exemplo vivo do amor ao próximo, da renúncia e da humildade. Dedicou sua vida inteira a espalhar a mensagem do Evangelho, a servir aos necessitados e a iluminar os corações aflitos com palavras de esperança. Mesmo diante das dificuldades, das dores físicas e dos desafios, nunca se desviou do caminho do amor e da caridade. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza não está na riqueza material, mas na capacidade de amar e servir ao outro. Seu legado continua vivo em cada ensinamento deixado, em cada livro psicografado, em cada gesto de amor que ele praticou ao longo da vida. E nós, como seus admiradores e seguidores de sua obra, temos a responsabilidade de continuar espalhando essa luz, levando adiante seus ensinamentos e vivendo de acordo com os princípios do bem e da fraternidade. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe paz à sua alma, eu peço com muito carinho que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar compartilhando conteúdos edificantes e, mais do que isso, nos une como uma grande família espiritual, fortalecendo ainda mais essa corrente de amor e aprendizado. Mas antes de encerrarmos, quero dar um recado muito importante. Esse momento já se tornou uma parte essencial do nosso canal, e faço questão de reforçar esse chamado à fé e à solidariedade. Sei que muitos de vocês estão enfrentando momentos difíceis. Seja um problema financeiro que parece não ter solução, conflitos familiares que machucam o coração, dificuldades na saúde, ou até mesmo a luta contra vícios como o álcool, o cigarro e outras substâncias. Eu sei que muitas vezes parece que estamos largados à própria sorte nessas batalhas, que a dor nunca vai passar e que a vida está pesada demais. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Você não está sozinho. Deus nunca nos abandona,
E cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescermos espiritualmente. A vida não se resume às dificuldades do presente. Há um propósito maior. Há um futuro de esperança e transformação para todos nós. Se você está passando por um momento difícil, ou conhece alguém que precisa de apoio e orações, escreva o nome nos comentários. Vamos juntos formar uma grande corrente de fé e luz. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar por você, pedindo a Deus e ao Mestre Jesus que derramem bênção sobre sua vida, trazendo paz, cura, libertação e um novo caminho de esperança. Acredite, a prece tem poder. Quando unimos nossos corações na fé, a espiritualidade trabalha ao nosso favor, trazendo força para continuar e renovação para nossa jornada. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos vocês. Que o amor do Cristo envolva cada lar, trazendo luz, proteção e esperança. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.